Eu queria saber qual é o limite entre insanidade e responsabilidade criminal. Como que funciona? O que é fato? Inimputabilidade. Boa São pergunta, questões aí Vilela. que... Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. É assim, resumidamente. Criminoso comum, Certo. tá certo? O criminoso comum é o normal mentalmente. Praticou um crime. O que acontece? Ele vai para um presídio comum, porque ele é um criminoso, ele é uma pessoa comum, normal mentalmente, que praticou um crime, então ele vai para uma pena corporal, de reclusão, por exemplo. 5 anos. Digamos que não tem essas benesses, etc e tal, com 5 anos e um dia ele está na rua. Tá certo? Agora, este outro indivíduo aqui, ele é doente mental. E por ser doente mental, ele praticou um crime. Se ele não fosse, ele não praticaria. Ele é doente mental que praticou um crime. Matou uma pessoa, por exemplo. Matou uma pessoa, por exemplo. Então, ele vai para o presídio comum como outro? Não. Porque ele é doente. Então, o juiz, ou seja, este crime que ele praticou, não é imputado a ele. Imputar quer dizer atribuir alguma coisa a alguém. Tá. Então, não é penalmente É questão imputável. de dolo ou não cabe aí dolo? Não cabe? Não cabe porque ele fez isso por ser doente. Entendi. Agora, vamos lá. Eu vou explicar melhor que você me pergunta da imputabilidade. O imputar quer dizer atribuir alguma coisa a alguém. Uma culpa. Atribuir um ato. Por exemplo, eu peguei... só levando só no português, no significado da palavra. Eu peguei esse livro, tá certo? Então, esse ato é imputado a mim que peguei esse livro. Eu sou normal. Perfeito. Eu peguei esse livro porque eu sou normal. Normal, então você imputa. Agora, se eu sou doente mental, este ato não é imputável a mim. Então é inimputável a mim. Agora, por que é inimputável? E quando que esse ato se torna inimputável? Porque eu sou doente mental. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que eu seja um esquizofrênico com delírios de perseguição. Delírios de perseguição. Estão me perseguindo. Querem me matar. Olha, ele tá me perseguindo. Sim. E eu estou escutando vozes. São alucinações auditivas. As alucinações falam, tá vendo, seu tonto? Ele está te perseguindo. Ele tá, olha, tá vendo? Ele fez um gesto. Olha, o outro. Mas aí vem você, Vilela. Guido, ele trabalha aqui comigo. Imagine se ele está te perseguindo. Eu conheço ele há muito tempo. Estão mancomunados. Por quê? Entre a loucura e a realidade, eu sempre vou ficar com a loucura. A loucura é meu mundo real. Louco é você que não tá escutando as vozes que eu escuto. Louco é você que não está vendo que ele está me perseguindo. Então o que eu faço? Ele vai me raptar agora, tá vendo? Ele deu o sinal. Tudo faz sentido na sua cabeça. Na minha cabeça, sim. Então o que eu faço? Ou eu fujo, ou eu mato em legítima defesa. Entendi. Mas o que eu nunca vi nada. E agora, então esse crime, eu só cometi esse crime porque eu sou louco, doente mental, esquizofrênico, delirante. Tá certo? Então esse crime penalmente não é imputado a mim. Agora, o que acontece comigo? Eu posso ficar na rua? Não. Você não só pode cometer de novo o mesmo crime. Exatamente. Aí é internado em casas de custódia e tratamento psiquiátrico, que são um eufemismo de manicômio judiciário, que eu quero já abrir um parênteses, já fecho já. O manicômio judiciário de São Paulo, onde vão esses doentes criminosos, é modelo. É mesmo? Modelo. Porque a pessoa fala, não, manicômio, daquelas ideias insanas de antipsiquiatria, antimanicomial. Isso é tudo bobagem. É movimento político que não é técnico, não é científico. Fora da realidade. Fora da realidade. Então isso não existe. Mas fazem barulho, mas não existe. Mas o manicômio judiciário de São Paulo é modelo. Que a Casa de Custódia, o nome correto, Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico André Teixeira Lima. Entendi. É um modelo no qual esses doentes, eles têm tratamento, o que pode, porque muitas doenças mentais não têm cura, não tem jeito.
Eles têm tratamento, eles têm laborterapia, arte-terapia, é tudo limpo, em ordem, tudo em ordem. Agora, vem a pergunta clássica. Quando o criminoso comum comete um delito, o juiz apenas 5 anos, com 5 anos um dia é rua. E este? O que acontece? Ele tem que ser avaliado Ele periodicamente? Cara? Sim. Ele só volta para a rua se a periculosidade social dele cessar. Porque se não cessar, ele põe em risco tanto a vida dele, que de repente eu vou pegar alguma pessoa, a pessoa se defende e me mata. Tanto a vida dele quanto a vida dos outros. Então, enquanto ele apresentar periculosidade social, ele fica internado para a proteção dele e para a salvaguarda social. Existem programas de desinternação que são bem feitos, etc. E aí vem o famoso exame de verificação de cessação de periculosidade, que são feitos pelos psiquiatras forenses. E você acha que a justiça brasileira entende bem o lance o papel da saúde mental nos crimes, ou ainda a gente está patinando nisso? Não, nós estamos com um problema enorme. Vou até aproveitar aqui o seu espaço, que é um espaço importantíssimo da comunicação, aproveitar para falar sobre ele. Você tocou num ponto, calcule, Vilela, em 2023, ou seja, agora, né? foi promulgado uma resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, chamada Resolução 487, que põe fim aos manicômios judiciários. Então, põe tudo na rua. Mas sabe quem fez essa... Sem estudo, sem nada. Uma canetada. Exata. Uma canetada. Mas agora, é o Conselho Nacional de Justiça. Isso daí tá dando complicação em todo o judiciário brasileiro. Eu sei disso porque às vezes tem palestras de juízes, promotores, eles não sabem o que fazer. Porque é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que está tendo força de lei. E você sabe quem fez essa... Eu fui levantar, não se sabe o nome de ninguém. Sim. São 21 pessoas, não tem um médico falando... Pois é coisa de saúde. Quem são essas pessoas? Quem são? Não tem um médico. E aí foi assinado por uma ministra, já no final, saindo, porque os ministros que são presidentes do CNJ, né? E foi assim, eu, com todo respeito, porque é uma ministra muito boa, que conhece direito e tudo, já está aposentada, mas é muito boa, era uma boa ministra. Eu tenho a impressão que não leu, porque às vezes... porque não é possível. Você sabe, então aí você pergunta, o que faria, né, segundo essa portaria 4, essa, como é que eu vou chamar? Essa bizarrice, não falar outro não, essa bizarrice dessa 487. O que acontece? O doente mental comete um crime. Claro. Tem vários. Eu tenho visto crimes hediondos no Brasil. Casos que se por doentes mentais. Doentes mentais e irrecuperáveis. Posso citar alguns exemplos depois, não aqui de São Paulo, mas não tem jeito. Eu cito um. Quer citar agora ou depois? Não, eu vou fechar primeiro. Só para fechar isso. Então, o que acontece com esses doentes mentais que cometem crime e precisam de tratamento? Sabe o que prevê essa 487? Vai para o hospital comum. Meu Deus, junto com... Pelo mínimo de tempo possível. E depois vai para a rua, devolvido para a família. Mas você sabe o que eu preconizo? Né? É um modo de falar, é uma piadinha, mas é uma piada para ser levada a séria. Para esses que fizeram essa resolução, que acham que não existe doente mental criminoso e portador de altíssima periculosidade, que acha que é tudo fruto da sociedade, que uma revolução social poria fim em tudo isso, poria fim nas doenças mentais, poria fim em tudo, que o tratamento psiquiátrico é desumano, né? Como se doença mental não fosse uma doença como outra qualquer, que precisa de tratamento. E você filma tudo, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo em qualquer lugar, não tem mistério nenhum. Bom, muito bem, você sabe qual que é a proposta? Para esses que não acreditam em doença mental grave,
que leva a delitos e desses portadores de altíssima periculosidade, esses que fizeram, esses 21 que fizeram, por que não leva para casa para ser motorista do filho? Por que não leva para casa para babar das crianças? Dá uma oportunidade se não tem periculosidade social. Pega esses grandes estupradores irrecuperáveis, estupradores, pedófilos, multireincidentes específicos, até de nenês, de criança, leva para casa para ser babado do seu filho. Pois é, se você está dando... Você não acredita que existe deformidade mental, por que não faz isso? Né? Tem que ficar para a sociedade suportar esse ônus de uma teoria que absolutamente longe de qualquer coisa científica. É complicado. E o caso que o senhor ia dar de exemplo... Senhor, não, você. Vai, Vilela. Senão... Eu também sou velho, então estamos juntos. Não, você é garoto. 55. Não existe velhice, não existe velhice. Obrigado. Muito obrigado. Aprende isso, Tuti, escuta o que ele tá falando. Você sabe o que existe? Você ter saúde. Tá vendo? Não existe Entendeu? velhice. Para de me chamar de velho. Não, velhice não existe. Ele me chama de velho. Bom, mas ele tá com 20. Já fez 20? Mas qual o caso que você ia falar? Então, tem uns casos que acontecem. Agora, o que fazer com eles também, né? Porque essa portaria ela tá aí. Joga o problema pra família, coitado. Ela tá aí. Bom, tem um caso, eu não me lembro a cidade, eu acho que foi Maceió, foi Nordeste, de um matador em série. Com todo respeito, e também me dê essa abertura que eu vou chamar de maravilhoso, porque é triste e horroroso. Mas o médico, quando fala alguma coisa maravilhosa, é o caso clínico. Pela singularidade do caso. Pela singularidade do caso. É um matador em série, que ele saía para matar as pessoas, mas a forma como ele fazia claro que é um delirante, paranoico. A forma como ele fazia, ele chegou eu acho que chegou a 8 e mais 2 tentativas que não deu certo, e depois ele foi preso. Mas seria interminável se não fosse preso. Ele seguia sempre à noite, seguia a vítima, e aí ele achava que aquela vítima precisava morrer. E matava. Certo. A vítima nem sabia que estava morrendo. A vítima, tom, na cabeça, matava e acabou. Usava um pequeno disfarce, ia embora, e aí passava mais um tempo, um grande matador em série. Depois passava mais um tempo, a mesma coisa. Agora, é recente. Ele ainda não foi julgado, o julgamento dele ainda está acontecendo. Mas o interessante desse caso, eu tive acesso ao depoimento dele. Ele achava que precisava matar mesmo. Precisava matar. Aquela pessoa merecia morrer. Por quê? Porque ele seguia a vida da pessoa na internet e achava que aquela pessoa tinha que morrer. Que era Por ruim? quê? Porque ele achava que tinha que morrer, porque ela foi várias vezes em tal lugar, ali é um lugar aonde... E achava que ele estava fazendo bem para a sociedade. Porque aquela pessoa, ela... comprou droga do traficante, ou ela viu o traficante e não delatou. Entendi. Qualquer coisa podia ser. É um sistema delirante, paranoico, violento. E conta tudo. E sim, senhor, contando para o delegado, com naturalidade, e ainda achando que ele devia ter feito isso. Bom, pois bem, irrecuperável, obviamente. E o que fazer? E doente, delirante, paranoico, não tem jeito. Mas quantos casos eu não poderia ficar contando para você? O matador de... Eu acho que foi numa cidadezinha, Sobral. É possível. É possível. Ele, um delegado de polícia, trabalhava na delegacia de polícia, ali junto com ele, mas já com ideias delirantes. Mas trabalhava, ainda era funcional, salvo eventualmente. Aí um dia de madrugada, ele sai 4 horas da manhã de casa, pega o carro dele, vai na delegacia na qual ele trabalhava e mata todos. Nossa.
Mata todo. Volta para casa, acha que devia ter matado, naturalmente. Claro. Volta para casa, se algema e manda a mulher dele chamar a polícia. Mas é tudo loucura. É tudo mundo de doença mental. Infelizmente isso existe. Infelizmente, eu sou obrigado a falar para você, Vilela, que em medicina existem males incuráveis. Não tem. Em todas as especialidades. É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. E a psiquiatria nada mais é do que uma especialidade médica, e as doenças psiquiátricas são doenças como outras quaisquer, que precisam de tratamento. Você fala, mas é desumano internar, como esses do movimento antimanicomial, essa coisa esdrúxula. Eu pergunto para você, eu como médico, essa pessoa aqui teve multitraumatismo, porque ela foi atropelada, eu tenho que internar. Essa outra, infarto do miocárdio, eu tenho que internar. Não é questão de opinião, né? Não é, nenhum médico, desde que bem formado, quer internar paciente. Mas às vezes você precisa internar, senão você não consegue tratar. Essa é a verdade. Dá alta quando pode, quando não pode, não dá. Tem pergunta?